Olá, tudo bem? Bom, hoje eu quero falar sobre uma forma. Na verdade, eu estou fazendo alguns vídeos falando sobre a estrutura da sua mente, né? A estrutura de como a sua mente muitas vezes percebe as coisas, como a sua mente funciona. E nesse vídeo eu quero falar sobre a lente que você tem dentro da sua mente, né? A lente de aumento. Toda vez que você vai olhar para alguma coisa, toda vez que os seus sentidos captam alguma coisa, os seus sentidos eles vão captar o som, eles vão captar a luz, né, a forma dos objetos, eles vão captar a sensação, né, muitas vezes se aquilo é macio, se é duro, se é áspero, ou se é liso. Então a sua pele capta isso, você vai capturar o cheiro, o gosto. Então esses seus 5 sentidos, eles começam a captar coisas do ambiente. E essa captação, ela não é só essa parte que vai ser importante, porque o ato de você ver alguma coisa, o ato de você ouvir alguma coisa, não dá para você a capacidade de fazer com que você comece a criar uma relação com aquilo que você está ouvindo, vendo, sentindo. E isso começa a acontecer a partir do momento que você vai, desde quando você é criança e vai crescendo, você vai percebendo o peso que determinadas coisas têm, né? Então você vai criando uma relação com as palavras, você vai criando uma relação com os objetos, você vai percebendo a vivência que você tem com determinados objetos, capacidades que eles têm, peso, profundidade, né? Até que não é nada é tudo muito óbvio, né? Mas tem mais um detalhe. Aí conforme você vai crescendo e vai criando essa relação dentro da sua mente, você vai montando os seus samskaras, né, os seus hábitos, né, a parte mais profunda da sua mente, que a gente pode chamar hoje em dia de inconsciente também. Aí você começa a interpretar o mundo através de uma ótica que é só sua. E essa interpretação, ela vai ter também um toque, um peso da sua personalidade. Então você tem a sua experiência e você tem a sua personalidade. E a sua experiência, ela fica armazenada na memória. Ela pode te trazer uma memória boa sobre determinadas coisas e outras nem tanto, né? Uma forma muito clara e simples de explicar isso, você pode ver naquele filme Divertidamente, da Pixar. Eles explicam isso de uma forma bem lúdica, incrível, que dá pra gente entender assim, aquele momento em que as memórias muitas vezes se misturam, né, com emoções, com sensações e tudo mais. Bom, estou dando toda essa construção aqui porque tem um determinado ponto, que é o ponto em que você, a partir do momento que você tem uma relação com determinadas coisas, aquilo vai gerar dentro de você sentimentos. E eu ouvi de um cara, que é o Leandro Aguiari. Ele faz um trabalho muito legal, onde ele pega alguns vídeos de testemunhos, de relatos, e conta a história da pessoa, mas ele conta aquilo de uma forma em que aquilo toca seu coração, é muito legal. E ele falou uma frase que eu achei perfeita. Nós não somos um banco de dados, nós somos um banco de sentimentos, de emoções. E esse banco de sentimentos, de emoções, é o que faz com que você dê mais relevância para determinadas coisas em relação a outras. É o que faz com que você coloque uma lente de aumento ou uma lente que diminui o tamanho de determinados objetos para que você se relacione de uma forma ou de outra com eles. Eu falei num outro vídeo aqui sobre como a sua mente se ocupa, né? Eu falei nesse vídeo como a sua mente se ocupa, eu falei nele sobre a nuvem de tags, né? Que são palavras que ficam se destacando, né? São termos que ficam se destacando de uma forma maior dentro da sua mente. E essa lente de aumento é mais ou menos a nuvem de tags percebida de uma forma mais prática, de uma forma mais vivencial. Quando você tem uma relação com alguém, com um objeto, com uma atividade, você vai enfatizar, você vai valorizar alguma coisa naquilo que você estiver se relacionando, em outras você vai diminuir o valor, você vai diminuir a importância. Então se você não gosta muito, sei lá, de lavar louça na sua casa, é uma coisa que você, quando você olhar, você vai fazer a sua lente de aumento fazer com que aquilo não seja uma coisa tão importante, apesar de ser importante. Talvez aquilo
fique um monstro de coisas para você fazer e você tem que fazer depois de alguma forma. Porque é uma coisa que você tem que fazer com regularidade, com frequência, né? Agora, pode ser que você esteja colocando a lente de aumento em uma outra coisa, em um impulso, em um desejo, em uma necessidade muitas vezes fisiológica, e essa necessidade ela faz você desviar o seu foco de algumas coisas importantes, né? Então um vício de cigarro, por exemplo, às vezes você está com aquela vontade de fumar louca e não consegue trabalhar porque seu corpo fisiologicamente está aumentando aquela importância daquilo, então você está colocando uma lente de aumento e fazendo aquilo crescer dentro de você. E aí quando você capta as coisas do mundo, quando alguém fala alguma coisa para você, ou quando você lê uma palavra, uma frase, você vai aumentar a importância daquilo, vai fazer com que aquilo fique maior para você ou menor, de acordo com uma série de fatores. Então alguém pode falar alguma coisa para você agora e você nem dá importância, isso é uma coisa que você nem ouve direito. E aí passa um tempo, você tem novas experiências, novas vivências, e quando você ouve a mesma frase, você fala: nossa, que frase de impacto, isso faz muito sentido. Né? Então, o trabalho, o que é? Né? Qual que é o trabalho? Qual que é a prática? É você procurar tirar a lente e tentar olhar as coisas como elas são de verdade. Dizendo de uma outra forma, evitar olhar para a realidade, olhar para a verdade. Então, quando você olha para a verdade, você ouve mais, né? Não é à toa que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, você escuta mais, você enxerga mais do que você produz mais, do que você faz mais. Então uma frase que eu vi hoje na internet, dizendo o seguinte: quando você começa a adquirir conhecimento, você vai se tornando mais inteligente. Quando você vai se tornar um sábio, você aprende a eliminar coisas que não fazem parte de você. E o objetivo disso é você ter uma capacidade de construir um estado de observação, um estado de contemplação. Né? Imagina quando você assiste o pôr do sol, você não fica pensando se o sol podia ser maior, se ele podia ser menor, se a cor dele tá uma cor boa assim, né? Ou ele podia ser um pouco mais amarelado ou mais alaranjado. Você não fica pensando isso. Você contempla a perfeição que a coisa já é naturalmente. Né? E a gente deveria criar esse hábito com as pessoas, né? com os objetos, com os animais, olhar para as coisas como elas são de verdade. E não olhar para aquilo que nós entendemos que elas são, para a ideia que a gente dá para as coisas. E a forma de você conseguir isso é procurando colocar esse estado de observação naquilo que você faz, esse estado de contemplação. Então fazer sem colocar expectativas, sem se preocupar se isso vai ser uma coisa boa, se vai ser uma coisa ruim, se vai dar certo, se não vai dar certo. Fazer, simplesmente fazer, né? Estar presente lá. Esse é uma forma de você não aumentar ou diminuir as coisas da forma como lhe convém, às vezes até de uma forma inconsciente, né? Lhe convém inconscientemente, pior ainda, porque a gente nem sabe o porquê que a gente está fazendo aquilo. Mas lhe convém de um jeito em que você... na verdade você olha as coisas como elas realmente são de verdade. E isso é uma coisa que eu acho que faz a diferença para o nosso mundo, né? Porque a gente olha para as pessoas destacando classe social, destacando cor, destacando origem, destacando várias coisas, e muitas vezes a gente está olhando para uma casca, a gente não está olhando para o núcleo, para a essência. Então será que você consegue olhar para a essência das coisas? Ou será que você consegue olhar para a casca, né, para a capa, para o que está por fora? Então esse é a reflexão de hoje, esse é o exercício de hoje. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar seus comentários e ajudar um pouquinho desse projeto aqui de 365 vídeos de yoga, compartilhar com quem você acha que precisa. Eu vou brevemente colocar lá no meu site uma programação de aulas ao vivo, né? Eu fiz isso recentemente, é muito legal, e eu quero repetir, e as suas dúvidas aqui, os seus comentários vão me ajudar nessa produção dessas aulas. Então a gente se vê no próximo vídeo. Namastê.